Segunda parte do Bulenberg. Diogo, falávamos da questão do BCE, mas é inevitável falarmos também da zona euro e esta semana conhecemos os orçamentos de Espanha, mas também de França e no caso francês, penso que tínhamos falado na última semana da questão do déficit e a verdade é que voltou a adiar por mais 3 anos as metas dos 3% ou abaixo dos 3%. E há um dado interessante que eu gostava que nos ajudasse a perceber também, que é como é que um primeiro-ministro de uma economia como a da França, estamos a falar da segunda maior economia da zona euro, vem dizer que se recusa a implementar novas medidas de austeridade quando se olharmos para os vizinhos, muitos deles e, sobretudo, quando não já implementaram austeridade sobre austeridade. Quando não houve verdadeiramente austeridade em França, ou seja, a única política propriamente austera que houve em França foi subidas maciças, isso sim, da fiscalidade, essencialmente junto das empresas e das populações com salários mais elevados, mas não houve, por parte do governo e por parte do Orçamento do Estado, propriamente esforços no sentido de reduzir a despesa. Ora, o problema da França é precisamente o problema da despesa e da carga fiscal extremamente elevada que veio matar qualquer possibilidade de retoma por parte de uma das principais economias europeias. É preciso ver que, contrariamente ao que se passou em Portugal, mas também em Espanha e Itália, reformas estruturais em França não se fizeram e, sobretudo, continuam a criar cada vez mais desemprego. O desemprego está a cair em Portugal desde o início de 2013 e em França continua a subir mês após mês. Ora, num Estado social como o Estado francês, onde os pagamentos de subsídios de desemprego, nomeadamente, são extremamente generosos, o custo social e o custo da despesa social, de facto, tem vindo a causar, basicamente, uma grande parte do déficit, da ausência de descida no déficit por parte da economia francesa. Estamos em números de déficit comparáveis, basicamente, com a situação portuguesa, mas que não mexeram, sobretudo nos últimos anos, independentemente de ter havido uma carga fiscal suplementar de cerca de 50 mil milhões de euros nos últimos 2 anos. Portanto, olhando para a dimensão da economia francesa, é sinal, ou já deveria ter sido sinal, para fazer soar alguns alarmes? O principal alarme que soou é o facto da popularidade do Presidente ser de cerca de 13%, que nunca aconteceu em nenhum país, acho eu, europeu, e pelo menos nunca tinha acontecido em França, e que mostra que, de facto, a população, ou por estar do lado da população que está a sofrer a crise, ou por estar do lado da população que está a sofrer da carga fiscal, não percebe exatamente qual é que é a estratégia do governo francês em termos de recuperação da economia. O problema é que esta economia representa cerca de 20% do PIB europeu e que, portanto, precisamos, nós todos europeus, de ter uma França saudável para ter uma Europa a funcionar. E, portanto, não tendo perspectivas de uma retoma forte por parte da Europa, não tendo uma perspectiva de retoma forte por parte da França, de facto vamos continuar nós a sofrer desta fraqueza e desta ausência basicamente de política realmente a favor do crescimento económico. Digamos que o risco a médio prazo, de facto, se não houver, se chegarmos a uma ausência completa de entendimento por parte dos agentes económicos franceses, podemos chegar a um ponto de situação de crise política em França, que poderia ter consequências fortes, mais uma vez, para o resto da Europa. Portanto, espero que, com alguma ajuda por parte do BCE, com alguma ajuda das taxas de juros... Uma coisa é uma crise em Portugal ou numa Grécia, outra coisa é uma crise em França. Sim, é uma crise que não seria sustentável para a zona euro, ou seja, uma crise real de financiamento da economia francesa e do Estado francês significaria, provavelmente, grandes problemas para o euro e, portanto, grandes problemas para a Europa. Luís, olhando para esta questão e ainda fazendo aqui o paralelo com o Banco Central Europeu, Draghi pede reformas estruturais, diz que por si só o BCE não faz milagres, nem as medidas anunciadas, mas depois temos uma das maiores economias e das mais fortes da Europa que vem dizer, nomeadamente o seu governo, que as reformas para já, algumas delas necessárias, não vão avançar. O cumprimento do déficit também vamos ver daqui a 3 anos, pela terceira vez que é feito este adiamento. E depois também não se aplica mais a austeridade. A questão que se coloca e que muitos colocarão, e que muitos portugueses, que passaram por um programa de ajustamento de 3 anos, como é que fazem, ou o que é que
perguntam, o que é que se diz a estes contribuintes? Bem, é mais uma acha na fogueira. Ou seja, de facto, o grande problema, há aqui um duplo problema. Há a primeira questão, que já foi dirigida muito bem pelo Diogo, que é o Banco Central Europeu está a preparar o que está a preparar para comprar tempo para duas coisas. E isso explica também um pouco o cenário de divergência monetária. O Banco Central Europeu teve que criar espaço e folga para que a União Monetária se transformasse e se redesenhasse. Primeiro, protegendo as economias periféricas, que estavam completamente numa zona muito perigosa, porque falava-se, e se calhar é bom dizer isto, porque se calhar já está esquecido, houve uma altura em que se falava de saída de países da zona euro, e esse problema está estabilizado. Este tempo que se está a comprar é tempo para se fazerem as reformas, quer a nível mais macro dentro do BCE, e também dentro dos países. E isso não é uma relação fácil, porque neste momento a prioridade está, de facto, em países como a França, como a Itália, mais a França, porque a Itália ainda avançou com algumas reformas, mas claramente é uma má notícia. Em primeiro lugar, porque atrasa e destrói um pouco esta almofada de ar do BCE. Em segundo lugar, porque vai incendiar as relações entre os países. Primeiro da Alemanha, porque a Alemanha, obviamente... No fundo, esse tempo extra acaba por não valer nada. A Alemanha ganha aqui poder para reforçar a sua resistência às medidas e à solidariedade financeira para com os outros países, e depois dos países da periferia, incluindo aqui, obviamente, a Espanha, não será Portugal, a Grécia, mas porquê? Porque há dois critérios. Há uma dualidade clara de critérios, onde o relaxamento era um no-go sempre que se falava nisso para países como Portugal e mesmo Irlanda, no que diz respeito. Portanto, o plano é este, tem que o cumprir. Depois, obviamente, vem a França e faz um pouco aquilo que quer. Com impactos, não só, obviamente, aqui há um critério político, obviamente, da agenda política do poder que está neste momento em França, que quer, obviamente, também chegar ao fim do seu mandato e não ter completamente a sua base eleitoral destruída, mas é um problema a médio prazo, porque, de facto, não se faz as reformas e é isso que vai comprar o crescimento para a zona euro, não é as medidas do BCE. Portanto, é como disse anteriormente, o dinheiro barato ajuda a manter os preços estáveis e a manter uma situação fácil para as empresas, mas não compra nem capex, nem novos postos de trabalho. E isso vai ser, de facto, uma situação complicada de gerir nos próximos tempos, mas é como tudo, a Europa não tem nem nunca teve uma resolução rápida. Carlos, e falávamos, não sei se é possível traçar este paralelo que vou colocar agora, mas falávamos dos movimentos opostos dos bancos centrais, mas a verdade é que parece que temos aqui também movimentos opostos, e no caso da zona euro, entre os vários países, porque temos um grupo que já foi auxiliado, que já fez ou continua a fazer o ajustamento orçamental, uns mais, outros menos, e depois temos outros países que, não tendo feito, deveriam começar ou já estar a fazê-lo, mas temos situações, e o Luís falou da questão da França, também da questão da Itália, que se não se recusam, vão deixando passar o tempo e, passa a expressão, assobiam para o lado e fazem de conta que não é nada com eles. Com a particularidade de outrora exigiram a esses mesmos países que fizeram essa mesma austeridade que a executassem. Eu creio que, sendo um tanto ou quanto pragmático, eu creio que a França e a Itália desafiam a Comissão Europeia porque podem. Enquanto que Portugal, a Irlanda e a Grécia não tinham o peso institucional, nem a dimensão e a importância que acontece na zona euro, tal como acontece com a Itália e com a França. E França, neste momento, estamos na dúvida se França será a solução ou será também um pouco o obstáculo àquilo que é o crescimento económico na zona euro, pese embora haja aqui claramente um conflito também com a visão alemã. Isto é, a França nos últimos 3, 4 anos, como o Diogo referiu, tem vindo a fazer aqui algumas alterações daquilo que é a sua visão, a sua intervenção na própria economia. Numa primeira fase, aumentar de forma significativa os impostos, teve obviamente impactos na atividade económica, neste momento depara-se com forte taxas de desemprego e agora aquilo que se pretende é reduzir em 50 mil milhões de euros os custos em termos governamentais e, por outro lado, também baixar a carga fiscal em cerca de 40 mil milhões de euros, grande foco essencialmente nas empresas e uma pequena parte para as famílias. E, obviamente, que estes movimentos repentinos e essa necessidade de ajuste de medidas tomadas já há 2, 3 anos atrás, obviamente causa impactos naquilo que são as expectativas dos agentes económicos
e daí essa mesma dificuldade de França, neste momento, garantir aquilo que era a sua proposta de déficit para 2015, não as vai cumprir. É certo que as taxas de crescimento do PIB também foram claramente revistas este ano e também para o próximo ano, e obviamente só a partir de 2017 é que França consegue chegar próximos dos 3%. Mas, de facto, neste momento, aquilo que França pede é mais flexibilidade, é algum lobby feito junto do Conselho Europeu e a Comissão Europeia, mas era exatamente aquilo que Portugal, a Irlanda e a Grécia também outrora pediram e, obviamente, não havia espaço para o fazer. E, de facto, neste momento, o grande obstáculo que Portugal, que a Europa tem, nomeadamente a zona euro, é efetivamente termos uma França anémica naquilo que é a sua atividade económica, naquilo que é, digamos, um catalisador, que era aquilo que era necessário para haver um maior dinamismo, não só, obviamente, só na zona euro, mas também nas regiões limítrofes à zona euro, que obviamente que seria uma boa notícia, especialmente para Portugal, dada também a dependência que Portugal tem nas exportações, nomeadamente para o espaço europeu e, obviamente, a França e o peso de 20% que a França tem na zona euro. Mas, de facto, neste momento é, digamos, aquele bloco central entre França e Itália que estão aqui a desafiar, porque estão a cair na real e, obviamente, também tem aqui uma grande pressão pública nos seus países. E há um outro pormenor importante também para a França para 2015. Vai atingir o seu limite ou o seu valor máximo histórico em termos de refinanciamento de dívida. Vai passar os 117 mil milhões de euros de necessidade de refinanciamento para o próximo ano e, obviamente, se começam a surgir dúvidas sobre a atividade económica francesa e também o crescimento... Os juros baixos podem mudar. Podem mudar, sendo certo que há o apoio, em certa medida, daquilo que pode acontecer do BCE, mas de facto é um desafio ou um obstáculo àquilo que é uma recuperação do sentimento económico na zona euro. Este aliviar que se tem sentido no mercado de dívida primário e secundário poderá mudar nos próximos tempos? É sempre uma pergunta muito incerta, porque os mercados são altamente voláteis, mas poderemos assistir a uma situação, e eu lembro-me, e parece-me interessante fazermos esse apanhado, que é há 3, 4 anos, mas sensivelmente 3 anos, falávamos aqui, primeiro da Irlanda, aquilo que se queria provar é que seria um caso único, a questão da Grécia, a questão de Portugal, depois eram 3 casos, ultrapassados aparentemente estes 3 casos, poderemos vir a assistir, e se calhar é uma visão catastrófica, mas é um cenário hipotético, poderemos vir a assistir a novidades com outra dimensão, e esta outra dimensão poderá mudar completamente a questão. Não, até acho que, eventualmente, este modelo de quantitative easing que o Banco Central Europeu vai implementar vai continuar a beneficiar a dívida dos países periféricos. Lá está aquela necessidade, uma necessidade muito primária dos bancos terem rentabilidade e de terem carry. E como não existem muitas alternativas, provavelmente grande parte dessa liquidez, e como a economia, enfim, ainda não tem grande apetência, nem há grande procura por crédito, porque as famílias não estão a consumir, as empresas não estão a investir, provavelmente esse dinheiro poderá ser facilmente canalizado para alguma dívida periférica. E, portanto, neste caso, os investidores continuam bastante, com bastante apetite por yield e, portanto, não existem muitas alternativas. E considerando que o quadro está mais ou menos estabilizado e neste momento não se fala da saída de nenhum país do euro e que, enfim, que o Banco Central Europeu conseguiu estabilizar a confiança na zona euro e, portanto, enfim, hoje em dia ninguém põe muito em causa a manutenção de um país como Portugal na zona euro, coisa que não acontecia há 2 ou 3 anos, e mesmo da Grécia. Portanto, eu acho que, eventualmente, muito provavelmente, o movimento de asilos e de compressão e de redução dos spreads dos países periféricos face ao benchmark, aos países core, vai continuar a acontecer. Relativamente ao caso francês, ao caso italiano, a Itália está a ter uma preponderância cada vez maior na zona euro. A liderança do Sr. Renzi é bastante mais afirmativa, temos o Sr. Draghi também no Banco Central Europeu, temos o Vice-Presidente da Comissão Europeia também uma italiana e, portanto... Tem a vantagem de ter a dívida dentro de portas. Enfim, para os alemães isto não é muito confortável, ainda por cima que o Sr. Draghi ia falar, um italiano a falar sobre o termo família, dito por um italiano em Nápoles, não é propriamente... deve causar algum transtorno aos alemães, mas enfim, estamos a falar de uma dimensão completamente diferente. A França e, obviamente, a Itália também têm uma capacidade negocial completamente diferente, porque simplesmente
Não vamos ter franceses a fazer reformas, as reformas que eles não querem, vamos ter os franceses a fazer as reformas que eles querem e que irão necessitar, não vão ser impostas e, portanto, isso em França e em Itália não há zona euro e, portanto, aqui vai ter que haver um espaço negocial bastante mais amplo e vai ter que haver concessões de parte a parte, como é óbvio. Agora, a França, que hoje em dia é apontada como, enfim, o doente e que tem um peso importante na economia europeia, tal como a Alemanha era e que era capa do Economist como o sick man of Europe, hoje em dia temos a França a ser apontada e hoje em dia temos a Alemanha com uma economia bastante pujante e que implementou reformas que foram necessárias na altura para hoje se tornar um país super competitivo. E muitas vezes nós vemos que este tipo de reformas só é implementado quando a necessidade é de facto urgente e, portanto, quando todos os agentes dentro de um país acham que não existe outra alternativa e que a parede vai ser o destino do país e dos agentes económicos. E, portanto, de certa forma, é um processo bastante mais lento. Na Europa não são os Estados Unidos, as instituições não têm, enfim, o track record que as instituições americanas têm, até porque são bastante mais recentes, não foram desenhadas para enfrentar os obstáculos que tiveram que enfrentar nos últimos 5 anos e, portanto, é um processo, temos que ser relativamente e moderadamente otimistas, vai demorar mais tempo. O Sr. Draghi tem navegado com bastante arte este mar revolto e, portanto, enfim, não há aqui uma receita que seja comprovadamente eficaz, mas isto tem medidas que estão a ser tomadas e esperemos que elas tenham eficácia. Diogo, olhando ainda para esta questão e colocando de outra forma, olhando do lado dos países mais pequenos, países como Portugal, a Grécia, a própria Irlanda, poderão beneficiar com esta flexibilidade que poderá ser dada e que está a ser dada a países maiores, a países como concretamente a França e não a Alemanha? Portugal já está a beneficiar, e em muito, de certa forma, dos maus acontecimentos franceses, no sentido em que a pressão fiscal, o ambiente de negócio relativamente deprimido que existe em França tem vindo a trazer investimento para Portugal, por exemplo. Tínhamos hoje no Diário Económico uma notícia sobre Vinci, juntamente com a ANA, Aeroportos Nacionais, que procura investir na compra, na privatização dos aeroportos gregos, porque está a utilizar o know-how português e, eventualmente, uma estrutura de custos e uma estrutura fiscal um bocadinho mais optimizada do que aquela que existe ou existiria em França, para investir no mercado, também por crescer, que é o mercado grego, e juntamente com essa notícia vinha anunciar também que iria investir 280 milhões de euros no alargamento e melhoria dos aeroportos em Portugal. Portanto, isto significa que, de facto, quando temos este tipo de acontecimentos, um fluxo de capital maciço a vir, neste caso, do centro da Europa, de França para Portugal, para ajudar, finalmente, não só a nossa economia em termos de balança de pagamentos, mas também ajudar a ir captar mercado para fora, pronto, estamos a beneficiar de uma nova competitividade. E, aliás, Portugal é um dos poucos países da zona euro com um excedente agora de balança de pagamentos, quando a França continua a acumular déficits desde há vários anos. Portanto, estamos de facto numa posição de beneficiar pelos ganhos de competitividade que foram feitos nos últimos anos, da maior atratividade que o nosso país tem, nomeadamente em termos fiscais, mas não só, para atrair investimento e para atrair projetos vindos, nomeadamente, de empresas francesas. Luís, rapidamente, estamos a ficar mesmo sem tempo. Ficas com a exclusividade desta pergunta. Se te parece que as políticas do BCE, aliada àquilo que se pode perspectivar dos políticos dos vários países da zona euro, poderemos ter o caminho da retoma económica dentro em breve nas principais economias do velho continente? Não vamos ter uma recuperação rápida em V, vamos ter um período, como tenho vindo a definir, uma longa caminhada pelo deserto. Agora, já fizemos uma boa parte do caminho, porque o euro está para ficar, não houve essa tentação de Europa fazer aquilo que seria um ensaio de uma espécie do que aconteceu com o Lehman Brothers, e o setor financeiro, o arame farpado à volta do setor financeiro está praticamente fechado, que é um mecanismo muito importante para a integração europeia. Contudo, falta este combate
à inflação. Falta que que nesta dança entre política do Banco Central e os governantes exista uma maior coordenação, que os países não andem sempre a pisar os pés do Banco Central Europeu, mas isso é um trabalho que vai levar um grande debate pelos diferentes pesos que os países têm em peso político, porque a Europa é, na sua essência, um projeto político desde o início, para o bem, porque foi isso que evitou a desintegração, e para o mal, que é a construção de mecanismos que permitam uma reforma mais célere do que vai ser preciso. Portanto, o caminho vai ser, de facto, uma recuperação que provavelmente até pode, a determinada altura, ser melhor do que aquilo que é percepcionado pelos investidores e pelos analistas, mas que vai levar um tempo em termos de clarificação para o mercado e vai trazer ruído que nós certamente não é o ritmo que nós estamos habituados a ver, por exemplo, nos Estados Unidos. Muito bem, meus senhores, voltamos a marcar encontro para a próxima semana. Muito obrigado, como sempre, pela vossa análise. Já sabe, voltamos a analisar precisamente os altos e os baixos dos mercados e as baixas dos mercados dentro de 8 dias. Até lá, tenha uma ótima semana.